boa noite. Bom, para não me alongar, muitas pessoas estão entrando aí. Vamos dar um tempinho para elas entrarem. Mas, primeira coisa que eu queria fazer é uma enquete rápida aqui, tá? Boa noite, Sueli, tudo jóia? Quando a gente fala do passado, vocês que estão aí me ouvindo, vocês lembram do passado de vocês como uma jornada que, apesar das dores, trouxe aprendizados? Ou você está naquele grupo que não quer de jeito nenhum se recordar de vários aspectos do seu passado? Me falem aí. Primeira, coloca assim, 1 ou 2. Em que categoria vocês estão? Porque essa questão do passado é um tema bem polêmico, né? Oi, Mariane. Para quem está entrando agora, oi, mãezinha. Eu tô aqui fazendo a enquete. Nádia respondeu número 1. Joia. A enquete é o seguinte. Quando vocês pensam no passado de vocês, vocês costumam trazer ele, como uma jornada que, apesar das dores, das situações difíceis que você pode ter passado, ainda assim, você se recorda, traz esse passado como uma jornada de aprendizagem? Ou você é daquele grupo de pessoas que não quer voltar a seu passado, que não quer se recordar dele? Me conta aí, 1 ou 2. Gracine 2. Sueli 1. Anne 1. Joia. Quem mais, minha gente? Me falem aí. Porque eu vou explicar pra vocês por que é que a gente, um pouco de cada, Mariane, Mone 1. Joia. Mames 1. Massa. Eu acho que... Oi, Domingas. Oi, Jace. Lúdia. Boa noite, meninas. Tô aqui fazendo a enquete, tá? Mas o tema de hoje é como fazer as pazes com o seu passado. Pra não me alongar muito, eu vou dar andamento aqui, falando por que é que a gente se prende tanto ao passado. Bom, quando a gente fala de passado, nós pensamos em coisas boas e em eventos também que não foram tão bons assim. Eu vou meter hoje agora nesse momento, primeiramente eu vou meter aqueles eventos que não foram tão bons assim, tá bom? Porque esses eventos negativos, quando a gente fala desse tipo de passado, que é aquele passado que a gente não quer recordar, que é aquele passado que a gente sofre quando a gente lembra, que é aquele passado que às vezes a gente tá ali vivenciando alguma coisinha agora e aquilo gatilha, aquela memória vem à tona e a gente sofre, a gente traz aquelas emoções negativas que estão relacionadas lá atrás, quando o episódio aconteceu. Então, gente, a gente fica preso a esse passado, porque quando a gente fala de coisas que não foram boas, a gente sente o cheiro já imediatamente, a gente se lembra imediatamente de emoções que não foram boas. E se a gente se lembrar, quem é o rei na mente da gente? O rei das emoções. Quem é responsável pelas emoções? O nosso subconsciente. Oi, Marcelina, boa noite. Então, a gente fica preso ao passado, minha gente, porque o subconsciente da gente, que é responsável por nossas emoções, que é aquele também que está ligado mais aos nossos instintos de sobrevivência, que é aquele também que de alguma maneira mantém padrões. E aí, aquele padrão, ele tende a se solidificar. E aí o que acontece?
de alguma maneira, quando aquele evento traumático, a primeira vez acontece alguma coisa de ruim, se forma um nó. O que é um nó emocional? É quando o nosso cérebro começa a carregar uma série de... Os neurotransmissores vão fazendo sinapses numa carga tão grande, tão violenta, emocional, que inclusive nós podemos sentir sensações no nosso corpo. Por isso, muitas vezes, a gente desenvolve doenças somáticas. Oi, Lídia, Lavínia, boa noite, Renata, Nilson, sejam bem-vindos. Estou falando aqui porque é que a gente fica preso ao nosso passado, que muitos de nós quer se livrar. Então, o nosso cérebro e a nossa mente subconsciente têm um papel muito ativo. Esses nós que vão se formando, vamos pensar mesmo um nó, né? Que vai se formando quando essa emoção negativa é ativada. A primeira reação instintiva que a gente tem qual é? É de fugir daquilo. Porque o subconsciente, ele traz um instinto de sobrevivência. Ele traz aquela resposta de respeite o seu medo, cuidado, alerta. Isso que você está sentindo não é bom. E aí o que é que acontece? O seu passado, que pode estar recheado de emoções, de situações que foram sofridas, dolorosas, negativas, que foram interpretadas. A sua consciência, a sua cognição, o seu pensamento interpreta aquele evento como algo ruim. Ao interpretar, eu trago uma emoção que também não é boa. E trazendo o subconsciente, querendo preservar o instinto de sobrevivência, padronizar para que o nosso próprio cérebro guarde energia, para que ele não fique toda hora pensando e gastando e questionando conscientemente aquilo ali, aquele nó emocional se forma, aquele excesso de energia se forma ali. E aí, aquela emoção mal resolvida fica ali dentro de você. É por isso, minha gente, que a gente fica preso ao nosso passado. Mas eu estou aqui hoje para que, de alguma maneira, a gente comece a fazer as pazes com ele. Quando a gente fala de passado, também, um detalhe importante, a gente lembra de nossas crenças. Sabe, essas famosas que eu sempre falo aqui nas lives? Oi, amor. Oi, Jane. Prima. Boa noite, sejam bem-vindos. Essas crenças, na verdade, gente, por que quando a gente trata das nossas emoções recalcadas, não resolvidas, emoções negativas, baseadas, significadas de eventos traumáticos, eventos ruins que aconteceram lá atrás em nossa história de vida, ou pode ter sido ontem. Quando eu falo do passado, pode ser um passado mais distante e pode ser um passado mais recente, tá bom? O que é que as crenças têm a ver com isso? Gente, as crenças, na verdade, são uma casca para que a gente forma. A casca é uma justificativa para lidar com essas emoções recalcadas, não resolvidas, negativas, que se formaram diante de alguma coisa que a gente interpretou como ruim e ali permaneceram porque a gente não gosta de ficar sofrendo. Então, qual a tendência natural, instintiva que a gente tem? A gente tenta evitar aquilo, a gente tenta fugir daquilo. Faz sentido pra vocês, gente? Lube, boa noite. Carvalho Cosméticos, boa noite. Maria de Fátima, sejam bem-vindos. Faz sentido pra vocês isso, gente? Falem pra mim aí se eu tô me fazendo entender. Muito importante que vocês entendam isso, porque não adianta a gente racionalizar e questionar só as nossas crenças. Nós precisamos, por que a gente precisa resolver as nossas emoções? Por que é tão importante a gente, por mais sofrido que seja, trazer à tona essas emoções? Porque Maria da Conceição, sim. Mariane, sim. Sueli, sim. Joia. Gracine, sim. Nádia, massa. Então, assim, se alguém tiver alguma dúvida, me fala, tá? É um assunto meio... às vezes um tanto quanto complexo, né? Para que a gente entenda, mas eu posso trazendo exemplos aqui e a gente vai dividindo aqui, tá bom, gente? Experiência, vocês vão me contando o que vocês quiserem. E aí a gente vai dando andamento, para a gente realmente conseguir de alguma maneira entender o que é que está por trás dessas crenças. É uma casca,
para lidar com essas emoções. Eu não sei se vocês já ouviram falar uma frase assim, ó: o problema nunca é o problema. O pessoal que trabalha com hipnose, eu gosto muito dessa parte da hipnose que fala isso. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem, tá? Oi, Celo, boa noite, bem-vindo. Vamos pensar assim, uma pessoa que, por exemplo, fala assim, vai numa terapia ou comenta numa roda de amizade, comenta com alguém: eu sou gorda porque eu sou ansiosa. Esse problema de estar com sobrepeso ou de estar com alguma obesidade por conta da ansiedade é algo que a gente escuta muito, não é, minha gente? Mas esse não é o problema principal. Qual é o problema principal? Por exemplo, eu vou dar uma situação hipotética, mas podem ser várias, tá bom? Hipoteticamente, vamos pensar que essa pessoa, Maria, ela teve um relacionamento difícil, ela foi traída, ela se entregou muito naquela relação, ela ficou noiva, ela foi traída e ela fez de tudo para manter, ela perdoou, e isso novamente aconteceu e ela começou a desenvolver uma crença de desamor. Ela começou a desenvolver uma crença de que relacionamentos não são confiáveis, que homens não são confiáveis, que amar é ruim. E digamos que ela começou a desenvolver a sensação, por exemplo, pode ser vários sentimentos, tá? Vamos pegar a ansiedade, que eu dei o exemplo da ansiedade. A sensação, o sentimento, a emoção de ansiedade, todas as vezes que ela, por exemplo, ia conhecer uma pessoa e começava a se interessar, a se apaixonar ou a aprofundar a relação com aquela pessoa. E aí o que acontecia, minha gente? Boa noite, quem tá chegando. O que acontecia? Ela começa a compensar, por exemplo, todas as vezes que ela sentia, gatilhava aquela emoção da ansiedade, startava nela aquela crença, aquele evento principal que aconteceu lá atrás, que foi interpretado por ela, significado como algo ruim, porque trouxe uma série de coisas ruins que, por exemplo, não foram trabalhadas, e aí ela sofreu muito, ela ficou magoada com aquilo, uma série de outras emoções também vieram à tona, tá? E aí ela começou a compensar, por exemplo, com comida. Ou ela poderia compensar comprando coisas, ou ela poderia compensar trocando de namorado o tempo inteiro, sabe? Não se aprofundando em relação nenhuma, por exemplo, criando aquele medo, ou então assim, porque as pessoas não são confiáveis, eu não me aproximo, não me aprofundo, não crio intimidade com esses relacionamentos, por exemplo, tá? Então, o problema nem sempre é o problema de cara. Às vezes o que está por trás daquilo ali, a crença de desamor, foi uma casca para a decepção, para a mágoa, para aquele evento traumático que aconteceu, que trouxe uma série de cargas emocionais negativas mal resolvidas para ela. E existem uma série de outros exemplos, tá? É só para vocês entenderem. Oi, Luciana, boa noite. Então, quando a gente fala de passado, a gente fala de crenças, a gente fala de emoções mal resolvidas e a gente fala desse subconsciente, que tem esse papel de sobreviver, tá? Eu queria fazer uma atividade com vocês. Isso não é uma meditação, tá, gente? É uma atividade, na verdade, muito rapidinha, que eu só quero trazer uma reflexão. Como é que vai ser a atividade? Antes de vocês fecharem os olhos, eu vou pedir daqui a pouquinho para vocês fecharem os olhos. E eu vou, não sei quem está acompanhando o meu Instagram, eu comecei a trazer uma série para que você possa, como trazer o seu melhor, né? Como vivenciar, como ser o seu melhor no mundo, como trazer a sua melhor versão. E aí eu vou trazendo algumas dicas, na verdade, eu estou trazendo coisas pontuais para ir aos poucos aumentando, trazendo também algumas práticas para que vocês vão aprofundando aos pouquinhos. Por quê? Se a gente traz um aprofundamento, tem gente que já está acostumada a buscar aprofundar. Mas se eu trago isso muito de vez para quem está entrando, o que é que acontece? A pessoa pode assustar, pode vir todas essas emoções aí à tona de uma vez e a gente tende, por sobrevivência, a evitar aquilo que está incomodando, tá? Que é o famoso bloqueio que a gente tem. Então, eu trouxe nessa série, eu tô falando disso porque na série eu trago o primeiro exercício para vocês pensarem
nesse velho eu. Eu já trago esse velho eu pro passado, mas não como uma coisa ruim, tá? É no sentido de, vamos pensar naquele antigo eu, naquele que você não quer ser mais, tá? Vamos tentar assim, todas as vezes, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos e todas as vezes que eu falar uma frase, uma afirmação, vocês vão imaginar assim, esse antigo eu de vocês, tá bom? Esse antigo eu de vocês pode ser um pouco diferente dessa versão atual, né? Eu, por exemplo, que estou aqui muito próximo aos 40, eu posso enxergar, brincando, tá, gente? Mas é verdade. Eu posso enxergar o meu antigo eu, assim, mais novinha, até mais sofrida lá no passado, com alguma coisa, lembrar de coisinhas, né, que não foram muito agradáveis na minha vida, mas eu posso tentar resgatar aquela pessoinha mais bonitinha, mais magrinha lá do passado, tá? Mas brincadeiras à parte, eu tô falando isso porque, de fato, tem pessoas que têm essa memória um pouco diferente do que você vê agora. E tá tudo bem, não tem problema nenhum. Isso não é o foco da atividade. Então, qual é o foco da atividade? Vocês vão fechar os olhos, tá? Bem rapidinho. Eu vou falar algumas frases. Vocês vão imaginar esse antigo eu de vocês, esse velho eu de vocês, da maneira que vocês quiserem. E de acordo com as frases que eu vou falando aqui, vocês vão diminuindo de tamanho a cada vez que vocês se identificarem com aquilo, com aquela afirmação, tá? Não vou dar spoiler aqui antes não, o que é que significa isso, que eu vou explicar depois. E aí, essa é a primeira fase. A segunda fase eu vou dizer, ó, gente, a gente vai entrar agora na segunda fase bem rapidinho, são algumas frases só. E aí eu vou repetir outras frases. Se de alguma forma você for diminuindo até que você desapareça, não tem problema. Você vai lá contemplar o teu vazio, aquele espaço vazio, não se agonie com isso, porque em algum momento pode ser que provavelmente algumas coisas mudem, tá? Quando eu começar a falar na segunda fase outras frases, aí aquilo que vocês forem se identificando nessa segunda fase, vocês vão aumentando de tamanho, de acordo com a percepção de vocês, tá? Um pouquinho, tem gente que vai subir mais um pouco, tem gente que vai só 2 dedinhos, aí fica a cargo de vocês, do inconsciente de vocês, tá bom? E aí, até que eu peça para que vocês abram os olhos e aí eu vou explicar o que é que significa isso. Joia, minha gente? Vamos rapidinho? Certo? Entenderam? Dê só um joinha pra mim aí, ou respondam sim, pra gente começar. Eu só quero trazer uma reflexão, pronto, e uma dualidadezinha aí pra gente conhecer um pouco as nossas dualidades, que isso tem a ver com o nosso passado e com as dicas que eu vou trazer. Joia! Então, vamos fechar os olhos, fechem os olhos. Pensem nesse antigo eu de vocês. Aquele antigo eu voltado, ligado ao passado. Da maneira que vocês quiserem. E olhem para ele. Veja ele aí se formando na frente de vocês. E aí, cada vez que eu falar uma frase que vocês se identifiquem, vocês vão diminuindo de tamanho. Ok? Eu errei muito. Eu me arrependi. Eu sofri decepções. Eu sofri traições. Eu me magoei. Eu chorei muito. Eu perdi pessoas, bens, dinheiro. Eu não me amei. Eu não me valorizei. Eu não tive tempo para mim.
Eu fracassei. Eu me culpei. Eu tive medo. Permaneçam de olhos fechados. E agora nós vamos para a segunda fase. A cada frase que vocês se identificarem, vocês vão crescendo agora de tamanho, ok? Eu errei muito, mas eu tentei acertar. Eu me arrependi, mas eu também me arrisquei. Eu sofri decepções, mas eu amei. Eu sofri traições, mas eu também confiei. Eu me magoei, mas também já magoei, mesmo que inconscientemente. Eu chorei, mas também sorri e tive momentos felizes. Eu perdi pessoas, bens, dinheiro, mas eu também me levantei e segui. Eu não me amei, mas hoje eu já me escolho. Eu olho para mim. Eu não me valorizei, mas reconheço o muito que também já ajudei. Eu não tive tempo. Não tive tempo para mim, mas hoje já busco me priorizar. Eu fracassei, mas também superei. E eu me culpei, mas vivi e experienciei. Eu tive medo, mas enfrentei. Então agora podem ir voltando, abrindo os olhos devagarzinho. Tudo jóia com todo mundo? Bom, antes que eu traga algumas reflexões, se vocês puderem pensar em uma palavra para descrever essa experiência. Como foi? Que palavra vem primeiro? Coloquem pra mim. Primeira coisa que vem na cabeça, sem racionalizar. Nádia colocou, eu quase sumi, mas depois fiquei gigante. Muito bom. Isso aí, garota. Eu vou explicar por que isso aconteceu. Mais alguém? Superação. Conceição trouxe. Nádia também colocou superação. Mariane, contraponto. Graciane falou paz. Joia, minha gente. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Lube colocou, ainda estou em fase de crescimento. Todas nós estamos, muito bom. Lidiane, imersão. Bia entrou, Bia Portugal, boa noite, meu amor. Acabamos de fazer uma vivência, bem rapidinho aqui, tá? Depois assiste o início, vai ficar gravado. Então vamos aqui, gente. Por que aconteceu? Isso aí que Mariane comentou aí do contraponto. Essa dualidade é muito bacana que a gente perceba isso na gente. E aí, eu quero trazer assim, a primeira
primeiro a seguinte pergunta: será que se a gente não conhecesse, né, a mágoa, o erro, o fracasso, a decepção, que é mais o medo, a culpa, o arrependimento e tantas outras coisas aí que já aconteceram e a gente já sentiu em nossas vidas, não é mesmo? Será que a gente... Eu sei que muitas delas são golpes bem dolorosos, mas, por exemplo, será que a gente conheceria, ficaria gigante e conheceria esse contraponto se a gente não tivesse, por exemplo, diante de um fracasso continuado? Mesmo sendo difícil, a gente não levantasse de novo e de repente revisasse o que é que não... Será que a gente deu o nosso melhor? Aquilo que eu já trouxe algumas vezes. Será que eu poderia ter feito diferente? Por mais que eu tentasse, ou que eu tentei fazer o meu melhor naquele momento, sim, isso é verdade. Mas às vezes a gente poderia ter melhorado, e às vezes não, às vezes sim, a gente realmente deu o nosso melhor. Então o que eu quero dizer é, para quem viu aquela live de Bia da Pequena Alma, a questão da luz e da escuridão, né? Se a gente ficar muito imerso, vamos pegar a primeira luz, muito imerso ali naquela luz o tempo inteiro, pode ser que inclusive essa luz comece a incomodar, pode ser que ofusque, algumas pessoas vão se sentir confortáveis, e eu vou falar sobre essa questão da zona de conforto, tá? Daqui a pouquinho. Mas, às vezes a gente fica ali tão parado, sem poder evoluir, porque a gente está tão polarizado em um dos lados, ou a gente só está reconhecendo, ou a nossa mente, o nosso subconsciente só está reconhecendo aquele lado, que às vezes a gente fica sem perspectiva. Às vezes a gente começa a compensar, como aquela pessoa do exemplo que eu dei, né? Eu sou gorda porque eu sou ansiosa, estou com sobrepeso porque eu sou ansiosa. E aí a gente vai criando várias coisinhas assim, várias crenças, várias coisas na vida da gente, porque a gente não consegue desenvolver, evoluir a outra polaridade. E aí vamos pegar essa luz imensa e vamos pensar que aos poucos ela vai diminuindo, 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 ficando mais distante. Fica só uma penumbra, fica mais escuro. E aí digamos que aquilo me traga o incômodo, que eu queira voltar, que eu queira ver mais a luz. Mas ela tá ali. Então, muitas vezes, minha gente, é uma questão de perspectiva. Muitas vezes, eventos traumáticos aconteceram, aquele nó tá lá na cabecinha, internamente, dentro da gente, com aquela emoção mal resolvida, que a gente fica naquela polaridade. É automático, o subconsciente produz automaticamente aquilo. E a gente acredita nisso, isso que é mais triste. Mas sabe o que é mais legal? Por que é que eu trouxe essa vivência para vocês? Porque a nossa mente é capaz, sim, de ir... Não é que a gente tem que ir pro 80, não, gente. Mas a gente é capaz de ver sobre outras perspectivas. Não é? Então, quando a gente começa a ir para outras perspectivas, a gente pode, sim, começar a inundar a nossa mente, trazer outras coisas para aqueles eventos, para aquelas coisas lá do nosso passado que a gente não queria nem ver. Faz sentido, minha gente? Essa dualidade nós somos, né? Eu vou trazer um exemplo bem esdrúxulo aqui agora. Eu amo chocolate. Mas será que se eu nunca tivesse provado chocolate, eu ia saber que eu amo chocolate? Né? E tantas outras coisas que a gente gosta ou não gosta. Então, às vezes, eu preciso passar ali pelo fracasso, passar por aquela dor, não necessariamente, tá? Mas isso pode trazer um significado, como algumas pessoas trouxeram aqui, de superação, de ir adiante, de olhar para trás e ver um eu que de repente não era tão agradável assim, e que hoje a gente olha assim, a gente já consegue se reconhecer, a gente já consegue ver coisas diferentes, mesmo diante das dificuldades que a gente ainda possa ter, e da gente não ter alcançado aquela nossa melhor versão, que na verdade, ó,
Uma notícia para vocês, a nossa melhor versão é uma jornada a ser construída a vida inteira. É uma imersão. Conceição trouxe aqui, não ficar nas polaridades e encontrar o caminho do meio perfeito. Qual é esse caminho do meio? Cada um de nós vai ter que descobrir qual é esse caminho, o seu caminho do meio. O meu caminho do meio pode ser diferente do seu. E por que é tão importante a gente vivenciar, experienciar, ter respeito pelo medo, mas colocar ele no lugar dele? Porque senão a gente fica ali, paralisada, sem evoluir, sem dar o nosso melhor pro mundo, porque a gente nem reconhece o nosso melhor. Certo? Então, tudo joinha até aqui, me dê só um joinha, se quiserem fazer alguma pergunta. Eu vou trazer agora algumas dicas, na verdade, né? Porque a live é sobre como fazer as pazes com o nosso passado. A gente sabe que não é uma receita de bolo. Deixa eu só tomar uma água aqui. Mas é só para trazer uma perspectiva de uma reflexão para que vocês consigam começar a praticar. Lube está perguntando por que existe o medo do novo. Então, aí a gente tem que ver aquilo que eu estava falando. O problema nem sempre é o problema. Talvez não seja o medo do lobo, do novo. Desculpa, eu já falei lobo, gente. Por que eu tô pensando em lobo, minha gente? Será que é porque eu estava falando do livro Mulheres que Correm com os Lobos? Olha como é o nosso subconsciente. Oh, Mariane, que voadora, kkk. Então, voltando aqui, o medo do novo. O que está por trás desse medo do novo? Talvez isso não esteja consciente para você ainda, né? Mas é alguma coisa, em algum momento, que justamente que você, pode ser que você nem lembre do que é isso, que esteja lá guardadinho, mas existe alguma emoção mal resolvida em relação a coisas novas. Aí começa a se observar. É generalizado qualquer tipo de coisa nova em todas as áreas da vida ou podem ser coisas pontuais? Porque às vezes é pontual, às vezes eu tenho uma questão só na área, por exemplo, de relacionamento amoroso, ou só na área financeira, ou em várias as áreas, ou quase em todas as áreas. A gente tem que começar a perceber, tá? Por isso que é tão importante trazer esse autoconhecer, buscar, começar a pensar nesse problema e ver se tem alguma coisa ali compensando, porque esse medo, o medo já traz essa coisa do subconsciente em se proteger de alguma coisa, tá certo? Então já pode ser uma forma do seu subconsciente se proteger de algo que tenha sido dolorido lá atrás, que talvez você não perceba, mas que é importante você tentar começar a fazer essa relação. Comece a fazer algumas meditações, não sei se você tem essa prática, mas comece a fazer algumas meditações sobre isso, para ver se você começa a aprofundar um pouco mais, certo? Deixa que esse medo venha à tona. E aí a primeira dica, tá, que eu tenho para trazer é trazer para o presente esse passado. Mas como assim? Bom, primeiro eu tenho que tentar dar uma boa mergulhada. A gente sabe que a gente pode fazer terapia, que a gente pode fazer hipnose, a gente pode fazer meditação, né? Hipnose, na verdade, minha gente, nada mais é do que a nossa imaginação e a gente aceitar, por exemplo, ser guiada num caminho de aprofundamento para o nosso subconsciente. E aí é feito algumas visualizações e a gente consegue alcançar alguns desses conteúdos e essas emoções que são as principais. Porque não existe trabalho com crenças sem trabalhar as emoções. As emoções, o nó, são as emoções mal resolvidas, tudo bem? Lidiane, meu amor, eu tô devendo, na verdade, algumas meditações pra vocês, né, minha gente? Eu tenho um monte aqui, inclusive eu fiz uma meditação pra essa live, que eu vou gravar e vou mandar pra edição, tá bom? Essa daqui já tá pronta. E vocês, enquanto eu não coloco, vocês podem encontrar algumas meditações guiadas aí no YouTube, tá? Meditação de aprofundamento, auto-hipnose, meditações de auto-hipnose que já vão levar vocês, guiar. Não tem problema nenhum, não tem nenhuma possibilidade de vocês irem para algum lugar e não voltar, e mergulhar em algo. Todas as emoções, por mais assustadoras que possam ser, que comecem a vir à tona, isso é bom, porque você está trazendo para o presente aquele nó
certo? Mas prometo que eu já tenho uma aqui e vou gravar, tá? Boa noite, Catarina. Me cobrem, gente, é porque é muita coisinha pra fazer, mas assim, tá tudo aqui, inclusive das lives, as meditações que eu trouxe nas lives. Eu não sei se todo mundo teve a oportunidade de ver ou de participar, acho que algumas pessoas não, outras assim, eu lembro que estavam aqui, mas vocês já podem encontrar, inclusive algumas já estão ou no canal do YouTube, tá? No canal da gente Equilibrium Quântico, lá no YouTube. E tem no canal aqui também no IGTV, da Espaço Equilíbrio, da Equilibrium Quântico, também, tá? No meu canal, algumas eu vou colocar, mas por enquanto vocês procuram por aqui mesmo, que vocês já vão achar algumas coisas. E no YouTube tem muita coisa bacana. Vocês podem me perguntar depois no privado, eu posso tentar mandar, joia? Mas voltando. Então, tudo que permanece no passado, se foi um evento ruim, se tem algum nó emocional ali, vai continuar com o nó. Então, vamos vivenciar, vamos trazer uma catarse para essas emoções e ter a oportunidade de olhar e questioná-las sobre outra perspectiva. Quando eu falo da questão da crença, é muito, muito importante a gente trazer positividade, né? Levar a nossa mente para pensar coisas boas, para adquirir novos conhecimentos, conhecimentos que realmente inundem a nossa mente com coisas que a gente quer, com coisas que a gente quer ser, tá? Com coisas que a gente quer absorver, com conhecimentos que vão trabalhar essas emoções ruins ou esse passado ou todos esses conteúdos, tá? Todas essas coisas que estão aí mal resolvidas dentro da gente, essas crenças, essas formas de pensar disfuncionais. Então tudo isso, tudo que vocês puderem fazer para começar a plantar uma sementinha e ir regando, minha gente, é muito importante, porque vocês começam a entrar em contato com esse passado, que sim, eu sei, incomoda, mas eu garanto para vocês que no momento que vocês estiverem vivenciando essas emoções, que vocês começarem a estar conscientes disso, vocês vão sentir um alívio muito grande depois, por experiência própria, tá joia? Então, a segunda dica entenda que a zona de conforto, ela é sua inimiga, entre aspas. Vamos pensar assim, sabe o exemplo da luz que eu dei? Se a gente ficar ali muito na luz, a gente começa a sentir uma sensação de bem-estar, de estar confortável, não é mesmo? Mas depois pode ser que algumas pessoas se incomodem com aquilo. Então essa questão da zona de conforto, muitas vezes a gente está ou permanece na zona de conforto porque a gente tem medo, preste atenção, está muito ligado a medo, porque a gente tem medo de alguma coisa. Lembra que o medo está ligado ao instinto de sobrevivência, a reforçar aquele subconsciente que já tem essa função, tá? Traz a ligação, olha só, gente, hipotálamo, amígdala. No momento que a gente tem medo, a gente ativa isso, a nossa parte instintiva. Então, quem manda no pedaço é o subconsciente. Infelizmente ou felizmente, porque se a gente conseguir começar a trabalhar nosso subconsciente, a gente traz um poder incrível para nossa mente, para nossa vida, tá? Então, pensem nisso. A gente fica, sabe, só falando assim, nossa, mas 90% ou 95% do nosso subconsciente é responsável por comandar a nossa mente. E no início eu fiquei, como eu falei aqui, eu fiquei até um pouco deprimida a escutar isso, porque falei, nossa, o que a gente vai fazer com as nossas crenças, minha gente? E aí Lidiane coloca aqui, zona de conforto é uma armadilha, exatamente, porque a gente fica ali achando que tá bom, mas daqui a pouco aquilo começa a incomodar, ou a gente fica, porque a gente tem medo de alguma coisa, por conta de algum evento que já aconteceu lá atrás, seu subconsciente entendeu aquilo ali, programou, ficou, né? Você significou de uma forma errada, criou uma crença ali, uma casquinha para lidar com aquela emoção, tá mascarando aquela emoção que tá ali passeando dentro de você, aquela emoção mal resolvida, certo? E aí você fica ali naquela zona de conforto, procrastinando, começa e não termina, tem consciência de algumas coisas, mas não consegue sair daquilo, sabe aquela história? Muito comum que todos nós passamos. É por isso. A gente às vezes se incomoda, mas a gente fica ali. Ou aquilo está confortável, porque a gente está tendo ganhos secundários. Muitas vezes os ganhos secundários acontecem porque a gente não trouxe para a consciência ainda determinadas coisas que não são muito funcionais. Por exemplo, eu posso, quando estou ansiosa, eu vou lá e como chocolate. Isso não acontece, tá? Porque eu adoro chocolate.
Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou buscar uma fonte de prazer, liberar serotonina, coisas, vou querer fazer coisas que me deem prazer, certo? Dei o exemplo do chocolate só pra vocês entenderem. Mas podem ser várias outras coisas, certo? E aí eu vou lá buscar essa fonte de prazer e aquilo vai me reforçar. Então eu vou estar tapando o buraco, vou estar criando uma muleta para algo que eu preciso ver, que tá ali um disco arranhado, uma coisa ali meio não resolvida. E aí eu vou lá pro chocolate, que vai me dar uma sensação massa, e eu vou ficar ali, ó, na zoninha de conforto, no ganho secundário de não precisar entrar em contato com aquilo e sentir bem-estar. Claro, tá claro. Nádia tá dando risada, credo. O que foi? Deixa eu ver aqui. Uma vez eu li que a zona de conforto é um ofurô de cocô, que é pedido, mas é quente e a gente fica lá. Achei bárbaro. Menina, é verdade, adorei. Mariane, você foi agora. Nossa, gente, eu tenho que printar. Por favor, printem isso aí, minha gente, mandem pra mim. Porque é muito legal. Muito legal. Realmente, né? A gente tá ali na bosta. Desculpa aí, tá? A gente trazendo junto o que Mariane trouxe. A gente tá ali na bosta. O negócio tá fedorento. Mas tá quentinho e de alguma maneira a gente gosta do quentinho, né? Que negócio. Então, olha como a gente é dúbio. Olha aí as nossas dualidades, como ficam, né? E é muito, muito legal. Que bom que você falou. Qualquer coisa assim, quando eu me passar, porque eu tô concentrada aqui, me avisem, tá? Dos comentários, ou então mandem aqui na pergunta. Zona de conforto é uma forma de não fazer contato com a dor. Perfeito, né? O subconsciente é mestre. Ele não quer, ele não quer fazer contato com a dor porque ele tá lá. Né? No instinto dele de sobrevivência, ele quer que você economize, o teu cérebro economize sinapse. Pra que teu cérebro? Já pensou? A gente ia ficar muito perturbado, minha gente. A gente ia ficar muito cansado se ficasse o tempo inteiro pensando. Misericórdia, né, Emerson? A gente ia ficar o tempo inteiro pensando, gente. Então, assim, ia ser um desgaste energético, uma coisa enlouquecedora. Se a gente já fica enlouquecido com esse subconsciente automatizando a gente, vocês imaginem o subconsciente e a consciência da gente nesse ritmo enlouquecido. A gente não vai aguentar, tá? Então, é realmente isso. A gente não entra em contato com a dor, porém, vamos continuar aqui. A dor, a gente sabe que é justamente o nosso próximo tópico por sincronicidade. Eu fiz, inclusive, um vídeo há pouco tempo sobre isso, né? Aceite a sua dor e sinta ela, mas como assim, Marcele? Somos masoquistas? Que maluquice é essa? Não, minha gente. É que no momento que finalmente a gente se propõe a olhar para aquele negócio, para aquela lama, como disse Mariane, para aquela bosta, certo? A gente sente o fedor daquilo, mas em compensação, a gente tem a oportunidade de levar aquilo para uma outra perspectiva. Lembram do exercício? Certo? Então, a gente vai colocar esse subconsciente em perspectiva. A gente vai começar a atuar, vai vir aquela coisa da sobrevivência querendo barrar, querendo bloquear, mas a gente vai ter condições de atuar, trazendo aí a consciência, sentindo aquela emoção que está ali estragadinha, dolorida, né? E deixando ela sair. Emoção, já falei várias vezes, quem está me acompanhando sabe. Emoção é para sentir, é para vivenciar. Tira todo esse bagaço que não é seu daí de dentro. Não adianta a gente deixar aí dentro. A vida tá aí todo dia. A gente é um filme que a gente vê, uma história que a gente ouve. Até uma foto é suficiente para gatilhar o nosso subconsciente. E se a gente ficar cheio de coisa aí, mal resolvida aí dentro, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? A gente vai ficar bem? Não vai. A gente vai morrer de fazer terapia e não vai resolver. A gente vai trazer pra consciência e não vai sair daquilo. Faz sentido, gente? Boa noite, Miguel. Boa noite, Cris. Sejam bem-vindos. Boa noite, Aninha. Me falem se faz sentido. Dica número 4 para você fazer as pazes com o seu passado. Muito cuidado com as queixas e reclamações. Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Deixa eu correr aqui um pouquinho, né? Que o tempo voa. Uma vez eu fiquei um pouco assustada.
Eu passei um exercício para um paciente. Eu notava que ele se queixava muito e que ele falava para mim que as pessoas diziam muito para ele isso, mas que ele não percebia. E aí eu pedi que ele ficasse muito focado, prestasse muita atenção no dia a dia e tentasse inclusive anotar, se possível, tá? Quantas vezes ele se queixava. E assim, queixa, minha gente, podem ser as mínimas coisas. Nossa, mas como tá ventando hoje, que frio. Poxa, bem que podia fazer sol e não fez. Ou é uma coisa realmente que, nossa, tudo deu errado hoje no meu dia, as pessoas não me entendem, meu marido não viu que eu cortei o cabelo, sabe? Das coisas menores para as coisas maiores, tá? Que tem um significado, um impacto maior na gente. E aí, eu fui fazer esse exercício. Gente, eu fiquei assustada na quantidade de vezes que nem sempre eu verbalizava a queixa, mas eu pensava. É terrível. Chega a ser um pouco deprimente, mas é muito interessante. Por quê? Porque você ficar na queixa, na reclamação, leva teu cérebro para a polaridade negativa. Você está inundando e reforçando o teu subconsciente que já está nessa polaridade. Já está lá cheio de crenças, cheio de emoções negativas, certo? Então, quando a gente permanece ali, a gente pode, inclusive, entrar num padrão de vitimização. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente é co-criador da nossa própria ferida. E quando a gente entende isso, a gente sofre inicialmente, porque às vezes tem pessoas que não querem nem aceitar que estão criando a sua realidade de dor, tá? Não é que não existam gatilhos exteriores e de terceiros, não. Mas é a maneira como você está levando aquilo, como você está pensando, como você está percebendo essa interiorização, essa busca do seu autoconhecimento de si mesmo, esse mergulho em você, né? Independente do que seja a origem da tua queixa e da tua reclamação. Traga para você. Comece a perceber. Tentem fazer esse exercício. Oh, Marcelo, obrigada. Obrigada pelo carinho. Eu também, gente, eu adoro isso aqui, adoro estar com vocês, estar trocando com vocês. Muito obrigada pela presença e pelo carinho de cada um de vocês, tá? Então, fiquem atentos, a gente pode mudar isso sim. Agora, primeiro precisa fazer exercício e perceber, joia? E próxima dica. Deixe as pessoas e as coisas que alimentam esse passado que não é tão bom assim. Tente deixar isso para trás. Como assim, Marcelo? Eu vou riscar as pessoas da minha vida? Não, não é isso. Mas assim, ó, às vezes a gente vai mudando, gente. E às vezes tem certas relações, certas coisas na vida da gente que se tornam tóxicas. Então, se você, de alguma maneira, assiste muito noticiário, muita coisa assim, que tem uma influência negativa, que traga muita negatividade, muito gatilho, muito despertar de emoções ou de lembranças do passado, lembrar desse passado dolorido é bom porque está trazendo para a consciência, mas você tem que fazer alguma coisa com isso. Porque se você não fizer alguma coisa com isso, ou de repente não procurar uma ajuda profissional, o que é que vai acontecer? Você pode entrar em depressão, você pode entrar, né, num caminho aí, realmente de você não conseguir sair sozinho. Em algum momento a gente sai, porque a gente pode sim se superar. Mas às vezes a gente não precisa passar por isso sozinho, a gente não precisa passar, tá? Então a gente tem resiliência, mas é importante a gente ter ajuda, porque um profissional provavelmente vai guiar você para que você veja uma perspectiva diferente, que a tua consciência, o teu cérebro não está conseguindo ainda trazer essa lucidez, essa evolução consciencial, tá bom? Então, muito importante que tente, se aquilo está sendo tóxico para você de alguma forma, tente deixar aquilo para depois, tente deixar aquilo pra lá, né? Ou tente de alguma maneira, não é você esquecer, apagar aquilo da sua vida, mas se afaste se não tá te fazendo bem. Dá uma refletida sobre isso, né? De que maneira você pode contribuir, inclusive, para transformar isso, se for possível, se depender de você também, tá bom? E uma próxima dica, rapidinho, que já vão me derrubar. Examine tudo aquilo que te traz medo e culpa.
Eu já falei muito sobre medo, culpa, uma coisa que corrói, faz com que a gente fique preso ali, porque a gente termina trazendo muito pra gente. E parece que quando a gente é causador daquilo em outras pessoas e pra gente mesmo, aquilo termina sendo mais destrutivo quando, por exemplo, outras pessoas fazem com a gente, certo? Então, muito cuidado, porque tente entender o que essa culpa está querendo dizer. Tente entender se não tem uma nova perspectiva. Não vou me alongar porque realmente não vai dar tempo. A gente fala, se vocês quiserem, a gente fala um pouco mais sobre isso depois. Mas me mantenham aqui informada e perguntem, tá bom, gente? Decida guiar sua mente para um padrão mais saudável. Nossa, a gente pode sim. Então eu posso ler mais coisas boas, eu posso estar em situações, em eventos que tragam alguma coisa legal pra mim. Eu posso conhecer pessoas novas, eu posso estar com pessoas que eu admiro, eu posso comprar um livro bacana, eu posso fazer um curso de autoconhecimento, não pra trabalhar com aquilo, tá? Mas até pra usar pra mim, né? Pra me descobrir. Então busquem, participem de coisas que fazem sentido pra você, que trazem bem a você. Procure entender o que é que dá prazer, o que é que traz bem-estar, porque essa é a homeostase. É isso que vai fazer com que a gente consiga trazer, tudo bem, essa dualidade, essa polaridade em nossas vidas, mas conseguir começar a transformar, criar uma resiliência para transformar, para colocar sementinhas no nosso subconsciente e trabalhar com eles. Não deixar que aquele subconsciente disfuncional comande a vida da gente, certo? E, finalmente, seja grato por seu passado, inclusive aquele passado de dor, que pode ter representado uma dor. Porque foi como eu falei, gente, a gratidão tem pesquisas incríveis e tem um efeito incrível na vida da gente. Comecem a trazer todos os dias. Se vocês quiserem, experimentem. Por um mês ou 15 dias. Agradecer por pequenas coisas, pequenas e grandes coisas, mas assim, principalmente as pequenininhas, que às vezes passam despercebidos e a gente não se atenta. Agradeça. Façam pelas pessoas, porque vocês se conectam com aquilo, porque vocês gostam de ser aquilo. Façam bem, porque vocês começam a vibrar naquilo. E isso traz um aprendizado. Quando você entra em contato com sua dor, você tem um suporte maior, você tem uma resiliência maior para levar a sua mente para uma outra perspectiva, assim como o exercício que eu trouxe para vocês. Então sejam gratos pela sua jornada. O seu antigo eu não vai se tornar o seu novo eu se você não reconhecê-lo. Ele é o seu mestre, porque é ele que vai fazer você evoluir, você perceber o que está por trás daquele problema, você perceber que disco arranhado é esse que está aí dentro da sua vida, dentro do teu coração, você entender que por mais que as pessoas causem sofrimento e dores em vocês, que é você que vai determinar a intensidade, o que é que você vai fazer com isso. E no momento que você traz esses aprendizados, você não precisa mais trazer aquele efeito sombra que Bia explicou. Você não precisa mais trazer isso para a sua vida. Você não vai precisar mais se você tem uma tendência de se magoar muito. E aí você criou medo de relações, porque você já foi decepcionado, já foi traída, por exemplo, em outras relações. Você não vai precisar ser guiada pelo medo e precisar atrair mais relações para que você se supere, mais relações difíceis. E talvez, mas até traições. Então, no momento que você entra em contato com aquilo, que você entende qual a mensagem que está por trás daquela dor, daquele passado, daquele aprendizado, você começa a seguir adiante, a virar a página. Você começa a lembrar do teu passado, mesmo que difícil, sem sentir aquela emoção, aquele nó, aquela coisa negativa e destrutiva na sua vida. E isso faz toda a diferença, gente. Então, meu convite para vocês é que vocês mergulhem. Eu queria só deixar uma citaçãozinha aqui que eu criei, assim, que veio no momento de estudo, de reflexão, para finalizar. Você não é o seu passado. Ele apenas faz parte de você. Ele potencializa quem você quer ser. Então veja quem você não quer ser. Eu sei que tem algumas pessoas fazendo essa listinha dos exercícios que eu passei lá no meu canal, né, no meu Insta. Mas eu sei que é difícil, mas é possível. Comecem a fazer que vocês vão ver. Eu garanto que vai ficar menos difícil, tá bom?
Eu queria agradecer imensamente mais uma vez, tá? A presença de vocês. Tem vídeo no canal, tem dica, tá? Na Equilíbrio Quântico, lá no YouTube também. Então acompanhem, compartilhem com pessoas que precisam escutar essa mensagem. Tá certo, minha gente? Fiquem com Deus. Obrigada. Muito obrigada, Lubi. Grande beijo, linda semana no coração de vocês. E fiquem na luz, mas reconheçam um pouquinho a escuridão. Certo? Porque faz parte de nós. Linda semana pra vocês.